Nós chegamos aqui no dia 3 de outubro de 1943. Chegamos às 7 horas da noite. Viemos morar aqui neste lugar, dessa casa, mas a casa era outra. E nós chegamos e logo deparamos com a porção de velhinhas, assim, que vinha de rua de cá, rua de lá, rua de cá. Tinha novena de São Geraldo, era a festa de São Geraldo, e nós ficamos espantados com aquilo, que viemos de Goiânia, completamente diferente do interior, né? Aqui morava um irmão da minha mãe, e sempre ela falava, ele falava, muda, vamos lá para São Geraldo, lá é bom, coisa e tal, e lá dá certo para você. E morava também aqui um primo dela, primo irmão, que era fazendeiro aqui, chamava Sebastião Prado. E meu irmão era militar. Veio para cá, certo assim, como que fala, para ver como corria aqui a festa, né? Veio escoltado para cá. E ficou aqui uns 8 dias aqui durante a festa. E achou bom demais, porque tinha parente, o povo muito amigo, e era pouca gente aqui na cidade. Aí ele voltou e falou, mãe, mas eu gostei muito lá de São Geraldo. Um lugar bom, um lugar só de gente amiga, os fazendeiros todos são muito amigos, não teve briga, não teve nada, me trataram muito bem, coisa e tal. E foi incentivando minha mãe, o irmão dela e o primo. Aí um dia a mamãe resolveu vir aqui passear. Ela passeou aqui, chegou aqui, gostou. Falou assim, acho que eu vou mudar lá para São Geraldo. A minha família, ela tem uma história com Goiânia do São Geraldo ainda, né? Quando o padre Pelágio frequentava, o padre Pelágio era um padre redentorista de Trindade, né? E frequentava essa região aqui catequizando. Eles falavam as desobrigas. Na época era esse o termo usado. Vinha para fazer casamento, batizado, vinha para visitar os fazendeiros da região. E vinha naquela época montado burro mesmo, era sertão isso aqui tudo. Não existia Goiânia, lembrando que a capital era na cidade de Goiás, né? Goiás Velho, não existia Goiânia, existia Campinas. O bairro de Campinas naquela época era uma cidade, chamava Campinas. E depois, com a vinda da capital para cá, se tornou Goiânia, né? E Campinas se tornou um bairro de Goiânia. Então São Geraldo naquela época, o padre Pelágio vinha visitar essa região aqui. E meu bisavô, o pai da minha avó, era fazendeiro aqui na região, nas margens do Meia Ponte, na Fazenda Boa Vista e Fazenda São Domingos, era onde integrava as duas regiões, era a fazenda deles. E o padre Pelágio ali encostava, tinha um ponto de apoio, onde ele vinha com o pessoal dele, dormia, pernoitava na fazenda deles, onde jantava, almoçava, ficava por ali, dava comida para a tropa, né, para os animais, bebiam, comiam por ali. E os fazendeiros da região, sempre na conexão. Os moradores eram mais longe dos fazendeiros, não eram fazendas pequenas, eram fazendas maiores, então tinha uma distância. E um dia o padre Pelágio, conversando com o meu bisavô, que é o João Bento da Costa, e com a Maria Ana, que é conhecida como Vó Benta, tem até uma escola aqui com o nome dela, em homenagem a ela, e pediu que ele reunisse os fazendeiros da região com o intuito de criar um povoado. Era muito comum o padre ficar alguns dias em cada fazenda, nesse giro de 3 a 4 meses, que era determinado por escala, né, dos padres redentoristas de Trindade de Campinas. E numa certa feita, ele estava conversando com os fazendeiros, com as famílias pioneiras que residiam na zona rural,
E eles, reclamando dessa dificuldade, ele então sugeriu que cada um pudesse fazer doação de lotes para o surgimento de um patrimônio a ser administrado pela igreja. Esse patrimônio foi o futuro território do povoado de São Geraldo Magela. Feito isso, eles começaram então a fazer as doações e, a partir das doações, a igreja foi administrando e foi construída uma capela inicialmente, onde é hoje a Escola Municipal Vó Benta. Mas por ser um terreno muito declinado e longe de cursos d'água, outro lote e outros lotes em seguida foram doados também para que fosse então erigida a primeira capela, que nós temos a inauguração dia 25 de março de 22, que é onde está hoje a matriz de São Geraldo, a igreja matriz da cidade. Lá ela foi feita, inaugurada nessa data, que a gente considera como marco fundacional do povoado de São Geraldo, porque a partir desta inauguração nós temos o surgimento do povoado, que depois deu origem ao distrito e ao município de Goianira. Primeiramente, eles faziam naquela época povoados onde existia um cemitério, porque era perto do lugar, já tinha um cemitério, eles faziam povoado em volta. E aqui em Goianira, para quem conhece essa região, indo para Brasa Branca, tem um frigorífico Boa Vista. O cemitério era naquela estrada antiga que ligava Goianira a Inhumas, tinha um asfalto velho que eles falam. Então tinha um cemitério na parte mais alta, lá é uma planície. Aliás, é um planalto, uma parte mais alta, só que não tem córrego por perto. Então eles discutindo para poder fazer um povoado por ali, e eles falaram, não, mas ali é difícil, porque não tem água, cisterna vai dar fundo. Naquela época a água era só de cisterna, né? Então para cavar aí 10 metros, 12 metros, era no enxadão mesmo, não tinha poço artesiano, não tinha nada. E o fazendeiro aqui da região doou um alqueire e meio aqui onde é a Praça da Matriz, para que fizesse o povoado de São Geraldo. Goianira foi de 45 para cá. Isso é coisa da prefeitura, do município, eu não sei muito bem. Eles queriam mudar o nome de São Geraldo. Veio para Itaim, não gostaram. Aí, uma filha de uma professora chamada Goianira, que mudaram para cá também. Aí só Goianira dá certo. Aí foi apoiado pelos vereadores em 45, agora o mês e o ano foi 45, o mês não sei. Então passou de São Geraldo para Goianira. Goianira, na época minha de criança, era uma cidade interiorana de 10 mil habitantes, então a gente tinha aquela tranquilidade de brincar na rua, jogar bola, poder andar a cavalo, andar de bicicleta. Quando nós mudamos para cá, a igreja era uma capelinha. Tinha o padre Albertino, o padre Pelágio, aquele povo assim mais simples. Foi crescendo aí, meus irmãos é que construiu, bem dizer, a igreja. Só a torre foi um italiano quem fez. Então eu fico pensando assim, eu sou gloriosa por isso. Meus irmãos fizeram a igreja, nós casamos aqui nessa igreja. A cidade podia contar as casas. Tinha casas assim, sorteadas. Aqui por perto tinha, aqui na praça tinha, mas era mais sorteadas as casas. O padre Pelágio, ele considerado como o mentor idealizador, né, do povoado, que deu origem ao município. E por ser uma pessoa muito sistemática e também muito conhecedora, por ser um homem viajado, um homem europeu, ele tinha uma visão mais organizada, digamos assim, né, das civilizações por onde ele passou lá na Europa, né? E provavelmente ele trouxe essa visão, eu não diria mudancista, no sentido de povoado para município, né? Até porque houve uma corrente política própria daqui, liderada pelo José Navinho, né, José Rodrigues Nave Júnior, que foi inclusive vereador na década de 40 em Goiânia, e depois ele foi prefeito aqui na década de 70, entre 71 e 76, né, tem uma visão mais desenvolvimentista para essa região. E aí você tem Padre Pelágio trazendo a visão e a possibilidade do homem sertanejo aqui de Goiás, do interior goiano, através da sua fé, da sua religiosidade popular, poder desta fé materializar numa capela e desta propriamente num povoamento, que viria a trazer um conforto,
uma condição socioeconômica melhor para as pessoas, inclusive para o próprio trabalho pastoral do padre Pelágio, que viria a ter uma capela onde ele poderia estar residindo ali, estar permanecendo, né, para ministrar os sacramentos, facilitando inclusive para que as pessoas pudessem professar sua fé nessa região, tendo em vista que a ida para Campinas era um carro de boi, em cavalo, quem tinha e quem não tinha animais ia a pé para assistir uma missa 2, 3 dias, era muito penoso, né, para poder exercer a fé católica, a fé cristã. Então o projeto social, digamos, da igreja, através do padre Pelágio, idealizando na fundação desse povoado aqui em 22 e depois em 24 em Nova Veneza, foi nesse sentido, né, para trazer essa condição de conforto para exercitar a fé, né, do pessoal. Agora que entre 59 e 61, a população que obviamente era na sua maioria rural, né, muito contribuiu para as primeiras administrações aqui. Por exemplo, na ausência de caminhões, né, para a coleta, né, de lixo, você tinha tratores, você tinha todo o maquinário das fazendas, era confluído para auxiliar nos primeiros prefeitos aqui, ainda que Goiânia auxiliasse de certa forma, né, nesse serviço de iluminação, na questão do asfalto, do esgoto. Você tem também uma população local, uma comunidade local que inicialmente, mesmo sendo rural, dá todo o apoio para que pudesse ser melhor servida, né, a população pré-urbanizada aqui do início do município na década de 60. Nós brincamos aqui na praça ali, era todinha de terrão, era a igreja, era diferente dessa um pouquinho, inclusive meu pai foi o construtor dessa igreja, ele também era pedreiro, e tinha um cruzeiro muito grande lá, muito bonito, na época onde nós brincávamos, aquela meninada toda, entende? E a cidade, o foco da cidade era daqui para baixo. A vida da cidade era comum, uma vida simples, humilde. Os pessoal, os fazendeiros que vinham para a cidade, vinham a cavalo, de carroça, entende? Que poucos carros na época aqui, quando eu era pequeno. A estrada da rodovia daqui para Goiânia era ainda de terra, não tinha asfalto. E era bom, era tranquila a cidade, era pequena, era uma cidade pequenininha. E a gente gostava muito também de sentar na rua, né? Ficar contando as histórias de assombração. Era uma beleza de contar histórias de assombração. A gente brincava na rua de correr, naquele tempo não tinha celular. Energia na cidade era só até 10 horas da noite. E eu morava naquela praça ali, a gente corria daquela rua ali até na igreja, era um largo muito grande, e voltava, corria e voltava, corria e voltava. Rasgava as roupas tudo, de ficar pinturando os outros, brincava de salve-cadeia, de não sei o quê, corria na rua até. E, inclusive, eu morava ao lado da igreja, ali no Praça da Igreja. Eu nasci ali, nessa avenida aqui, no segundo quarteirão abaixo. A casa está lá até hoje, onde eu nasci. Nós ficamos admiradas que não tinha essas coisas, né? Tinha a igreja, aí nós começamos a frequentar a igreja, acabamos de assistir a festa, que foi muito bonita. As barracas eram de folhas de palmeiras, que é de bacuri, né? Mas tinha leilões, tinha aquelas rainhas. Então, nós admiramos muito. E nós entrosamos com os padres e com as meninas que trabalhavam aí na igreja. A partir do momento em que a ideia foi lançada, essa ideia mais avançada para a época, né, de doação de lotes para a criação de um patrimônio a ser administrado pela igreja, e ali, centralmente, a construção da capela, que deu origem ao povoado, você tem também as pessoas começando a se movimentar, olhando para dentro e olhando para fora, porque você tem nos anos 30 a construção de Goiânia. Muitas fazendas, além da fazenda Boca da Mata, forneciam madeiras e outros materiais que eram levados de carro de boi. Mas você também tem um olhar local para as necessidades de subsistência daquela população que era rural e que estava aos poucos se convertendo, né, ao perfil de uma população urbana, e aí você tem tudo sendo
centralizado a partir da capela, que era o ponto geográfico central do povoado. Então ali no entorno você tem os primeiros lotes, as primeiras edificações, as primeiras habitações feitas em alvenaria, porque a maioria era de pau a pique, né? O primeiro mercado, os primeiros comércios que vieram para cá, justamente com foco na questão da religiosidade, que aglutinava, né? A questão da religiosidade era um ponto focal que aglutinava, né? A sociabilidade da população nas missas, nos eventos religiosos, nas festas do padroeiro de São Geraldo, que desde a década de 20 começa a ser comemorado aqui, mesmo com a capela ainda em construção. É um povo muito devoto a este santo, que era inclusive da devoção pessoal do padre Pelágio, como ele sugeriu, e a população acatou, né, para servir como denominação do primeiro povoado. E aí você tem esse comércio surgindo a partir da presença na igreja, né? E você tem o Largo de São Geraldo, que é a primeira praça da Igreja Matriz, nos anos 20, já salpicadas entre residências e comércios que começam ali naquela região. E dali para frente você tem um franco desenvolvimento socioeconômico e cultural até, porque as atividades culturais eram ligadas à religiosidade também, né? Então você vê aquilo sendo radiado aos poucos e expandindo, tal qual hoje Goianeira conta com mais de 100 mil habitantes. Tem uma festa tradicional que é a festa de São Geraldo, né? Ela é feita em volta da Igreja Matriz, que essa festa a vida inteira, desde quando nós conhecemos a nossa cidade, é os parquinhos, aqueles parquinhos, festa de antiga mesmo, aqueles parquinhos, aquelas rodas gigantes, aqueles parquinhos. E isso é muito interessante porque lembra muita coisa anterior. Aí o padroeiro de Goianeira é São Geraldo. Então a festa é de São Geraldo. Mas tem a festa de São Sebastião, tem festa de Nossa Senhora, tem várias festas aqui. E são todas maravilhosas. Nós temos um jornalzinho lá de Trindade, que circulava lá na época, de 1922, se eu não me engano, já noticiando a festa aqui. E o pessoal fala na notinha, né, que se houve alguma dissonância de tiro de espingarda, é porque o pessoal, empolgou demais, né? A fé era muito grande, eles eram muito animados, né? E o padre teve que conter um pouco a alegria, a euforia do pessoal em comemorar essa festa, que é praticamente centenária, né? Também junto com o município. Surge junto com o município, com o povoado. Você tem a feira gastronômica da cidade, que já acontece há alguns anos. Você tem atividades culturais como a quadrilha junina Balancê do Cerrado, né, do professor Aguinaldo, que também concorre aí, né, federalizada, concorre aí ao circuito goiano e nacional, né, de quadrilhas. Nós temos, antigamente nós tínhamos a Semana de Arte Papas Stefano, nos anos 90 e início dos anos 2000, que é uma espécie de festival de música, arte e literatura que nós tínhamos aqui também. E hoje nós temos diversos artistas, quer seja na área das artes plásticas, né, na área... Você tem a Escola de Música, a EMAG, né, Escola Municipal de Arte de Goianeira, onde você tem também professores de música, você tem aula de balé. Então, assim, são várias expressões artísticas. Temos nós que somos professores e escritores também. Você tem um grupo de literatura muito forte aqui no município, né, que publica também para as escolas, para que a criançada possa ter conhecimento dessa história e da literatura, como Dona Alma Marinoni, Luiz Lima, o Gabriel Machado, que é o escultor, né, o Papas Stephanos, que é o maior pintor que nós temos, que é artista plástico, Edu França, professor Idalice Leão e tantos outros. Olha, o que eu queria que as pessoas de fora conhecessem Goianeira, primeiro, conhecer o povo antigo de Goianeira, as pessoas de bem, as pessoas que eram unidas, não tinha que hoje, igual nós estamos vivendo hoje esse mundo de droga, de bebidas demais, essas coisas todas, que vim conhecer o bem de Goianeira e conhecer as pessoas de Goianeira. É isso que eu gostaria que as pessoas conhecessem. Isso para mim é muito importante. É uma relação muito boa, eu gosto muito daqui, eu tenho casas em Goiânia e tudo, mas não fico lá, não consigo ficar lá. Eu gosto daqui. Inclusive, quando eu saio de manhã, eu olho a rua para baixo, para cima e falo, nossa, Goianeira maravilhosa, eu amo essa cidade. Daqui eu não saio. Minhas filhas, às vezes, tentam me tirar, vem para Goiânia, agora já aposentou, vem para cá. Não, eu vou ficar aqui mesmo. Eu amo Goianeira. Então, vai ser muito difícil acho que mudar daqui, não. Engraçado que eu saio, eu viajo muito.
eu vejo cidades maravilhosas e tudo, eu penso assim, será que eu gostaria de um dia morar nessa cidade? Não, quero voltar para minha Goianira. Goianira só cresceu porque as pessoas acreditaram nela. Eu tenho um orgulho de ser filho de Goianira e ter nascido e ser dos fundadores daqui da minha família. Mas sou muito grato também às pessoas que acreditaram. Porque se as pessoas não acreditassem em Goianira, ela era uma cidadezinha ainda de 5 mil habitantes. Então, a importância das pessoas que acreditam no nosso município ter vindo para cá, essa diversidade de pessoas, de regiões, faz com que Goianira tenha um diferencial que poucas cidades na região metropolitana têm. Então, é esse avanço que eu quero para o nosso município, uma cidade que tem uma planície bonita, que tem umas águas, tem 2 lagos municipais, que Goianira tenha praças de esporte, que a gente consiga trazer isso para a comunidade, são diversões de graça, um lazer, um complexo esportivo, com pista de caminhada. É isso que eu busco para Goiânia nos próximos anos, para que a gente possa, na hora que estiver mais velho, poder passear nesses parques, poder andar, poder brincar com os filhos e netos. Desejo para os jovens de Goianira tudo de bom. E ajuda a Goianira a crescer com paz, né? Com alegria, com a beleza que existe, ajudando sempre Goianira no crescimento de Goianira. Goianira, para mim, é uma grande cidade, é minha cidade natal. É uma cidade que eu quero ver crescer e melhorar a cada dia. Sempre, sempre mais, com coisas novas e diferentes chegando para nós e que vá atender o interesse da nossa comunidade. Olha, a preservação é algo muito importante para que essa história possa servir de base para o presente e também perpetuar a memória coletiva, uma vez que Goianira já é uma cidade centenária, né, uma das poucas cidades centenárias da história de Goiás. Então nós temos aqui hoje no Museu Municipal Manuel Antônio da Silva, e desde já faço o convite a todos que queiram vir para participar e interagir conosco, aprendendo essa história e também contribuindo para a história presente do município. E aqui nós temos materializado muitas peças que contam e recontam essa história, que complementam esse histórico, né? Então o museu faz esse trabalho social, essa dimensão cultural da cultura que é importante, com a vertente da educação. Eu desejo tudo de bom para Goianira. Eu não gosto que ninguém fale de Goianira, sempre falo aqui para eles, não gosto. Desejo que seja uma cidade bem ampla, cheia de bons colégios que já tem. Desejo que a juventude de hoje seja alguém para amanhã, sabe? Seja bem para amanhã. Que tenha um bom futuro, porque merece, Goianira merece. A abertura da GO 070 daqui para Goiânia, a pavimentação dela foi um grande desafio. Com a criação de Goiânia, tinha um frigorífico ali na entrada de Goiânia, eles levavam gado, era de tocada, a cavalo daqui para lá, né? O transporte que levava matéria-prima para Goiânia era carro de boi. Então, com a criação da GO 070, a pavimentação dela e depois a duplicação, passo a passo, tudo foi importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade. Os carros que trafegavam, os caminhões que foram surgindo, postos de gasolina que foram criando as margens da GO, e hoje vem modernizando. A GO 070 hoje virou uma avenida principal da nossa cidade, né? Porque é uma avenida hoje, é uma estrada, uma GO, mas era como se fosse uma avenida. Os galpões que foram construindo em volta da GO 070 é o marco que vai para o Araguaia, quem vai para o Onan, quem vai para a cidade de Goiás Velho, tudo passa por aqui. Então é uma vitrine muito importante hoje. Ela atravessa a cidade no meio, dividir um pouco a cidade, às vezes é difícil, a travessia no horário de pico, mas facilita muito o comércio também, que isso foi um marco muito importante para o nosso município. Eu acho que não seria voltar ao tempo e poder reviver uma história no passado. Eu queria que o passado tivesse aqui hoje, pudesse viver as histórias que acontecem, os fatos que aconteceram em Goiânia. Eu queria que meu avô tivesse aqui presente, meu pai, alguns tios meus, que eu te falei, que administraram a cidade, para poder ver o que a cidade se tornou. As pessoas que lá atrás, que quando meu avô foi prefeito, eu lembro dele me contar nas histórias, as obras dele era fazer ponte, fazer mataburro, porque a cidade estava surgindo. Poder cascalhar a avenida principal, que já era um marco, porque não tinha maquinário, naquela época fazia na mão, carrinho de mão.
poder tampar os buracos na avenida principal perto da igreja. Então, assim, eles poderem ver hoje o que Goianira se tornou, a potência que a cidade tem tudo para se tornar. A cidade que vem avançando, que vem modernizando, que vem os bairros sendo asfaltados. Goianira naquela época tinha um bairro, hoje nós temos 112. Então isso é isso que eu queria que essas pessoas tivessem presente e ver que a cidade que eles viveram, que eles conseguiram um primeiro gerador para pôr energia na cidade, a primeira luz elétrica foi gerador na época deles, para poder ter conseguido um posto telefônico naquela época. Para poder o pessoal falar, eles tinham que ir para a cabine na Tele Goiás para poder ligar com ficha. Hoje é uma cidade que tem internet, para todas as praças nossas tem Wi-Fi. O tanto que modernizou hoje, as pessoas têm celular que naquela época deles não tinham. Então, ver o tanto de maquinário que a Prefeitura de Goianira hoje tem, caminhões de todo jeito, caçamba, pá carregadeira, Skype. Então, assim, ver todo o maquinário, o que a cidade se tornou e o que a vivência dela hoje. Isso que eu queria que as pessoas não voltassem no passado, mas que o passado pudesse estar aqui hoje, vendo com a gente o que a cidade se tornou.